Depois de ter sobrevivido aos ataques de 2 velhos, safadinhos e malucos, nossa querida Maxine vai tentar sua vida de estrela lá em Hollywood. Só que assim, não é porque ela se livrou do mal uma vez que o mal não vai atacar de novo. A Maxine é aquela típica final girl que só quer existir em paz, mas o povo não para de encher o saco. Além daquele serial killer famosinho que realmente existiu na vida real em Los Angeles nos anos 80, o perseguidor da noite, né, Night Stalker, além dele estar pelas suas, colocando já a Maxine em risco, só de estar vivendo por lá, porque qualquer pessoa que estivesse por lá nessa época estaria em risco. Além disso tudo, pessoas próximas a Maxine começam a morrer e ela vai ter que investigar. Então será que a culpa é do perseguidor da noite? É tudo trabalho do mesmo cara? Ou tem um segundo serial killer solto por aí? Assim, é Estados Unidos, né? Então, capaz de ter mais do que 2 soltos por lá. Uns 30. Se liga nessa diferença de quantidade de serial killer que já existiu em cada país. 3.600 no primeiro lugar e aí cai pra 200 no segundo. Isso é o que eles sabem, né? O número deve ser muito maior. Não vou me prolongar muito nesse assunto, porque olha só quem tá nos top 15. Olha só, é a gente. Mas também, né? Alguém tinha que representar a América do Sul nessa lista. Mi gente latino, deixa com o Brasil. Enfim, a Maxine não quer bancar a detetive. Ela não quer nem conversar com os detetives que estão investigando o caso do pessoalzinho amigo dela que tá morrendo, sabe? Ela só quer ser atriz de dia, ser outro tipo de atriz à noite e chegar em casa, deitar no sofá e assistir filme. Mas além do perseguidor da noite estar solto por aí, os amigos dela estarem morrendo ao seu redor, aparece um investigador particular charlatão pra ficar chantageando ela. Tudo isso enquanto ela passou no teste pra participar de um filme grande, com potencial de deslanchar sua carreira, ou seja, ela tinha que estar, né, decorando fala. Tudo isso acontece quando ela só queria fazer o seu trabalho e não chamar atenção. Tipo, ela quer ser famosa como atriz. Ela não quer chamar atenção na sua vida particular, entendeu? Sim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu explicar a história toda pra vocês, resumir tudo direitinho, completinho, vai ficar menos confuso. Mas não é porque ficou menos confuso que ficou bom. No final eu me aprofundo sobre o que eu achei, mas eu tive uma impressão meio parecida com Longlegs, que eu tava com muita expectativa, acabei me frustrando. A ideia era boa. Eu acho que era a única ideia que se encaixava pra existir uma justificativa de um terceiro filme. Porque os 2 primeiros são muito grudadinhos. Me pareceu um casal perfeito e aí aparece um terceiro integrante. Será que o terceiro vai contribuir? E eles vão virar um trisal? Será que vamos ter aqui um caso de sucesso de poliamor? Ou vai manchar a relação? Chegou, causou e foi embora. O casal até continua junto se amando, sabe? Mas não é a mesma coisa. Tava melhor antes do terceiro. Não quer dizer que Maxine é ruim, tá? Não é ruim, não é um filme ruim. Tem muita coisa boa, de verdade mesmo, tem muita coisa boa. Parece que eu tô falando, nossa, o filme é horrível. Não. Tem imagens muito lindas, essa vibe de filme noir, essa energia de mistério sexy. Os atores também são ótimos, mas a história se perdeu no final. Na verdade, ela tava meio perdida do começo ao fim, só que no final virou um pastelão. Jura, eu não consigo acreditar. Gente, desculpa, minha voz tá diferente, tá? É que eu estou com tosse e nariz entupido faz 2 semanas e não passa. A gente tá vivendo, né, o fim do mundo e eu, assim como todo mundo, não tô conseguindo respirar. E o pior, eu vou pra São Paulo esse fim de semana. É possível que esse seja o último vídeo aqui do canal. Não sei se eu vou sobreviver. Bom, eu vou dar uma explicação geral do que aconteceu nos 2 últimos filmes, né? Um resumo, assim, da história pra quem caiu aqui de paraquedas conseguir entender. E também pra relembrar quem assistiu meus 2 vídeos sobre o tema. Já faz um tempinho, né, que eu lancei. Então, vamos relembrar. Maxine é o terceiro filme da trilogia criada pelo Tio West, sendo X o primeiro e Pearl o segundo. Todos estrelados pela neta da atriz brasileira Maria Gladys, a Mia Goth. Ai, vai ser a última vez que eu vou falar essa frase, que triste. Enfim, resumo dos 3 filmes. Essa é a ordem dos filmes em relação ao seu lançamento, mas a ordem cronológica da história é essa aqui. A história começa em 1918 e vemos a personagem Pearl querendo muito ser uma atriz famosa. Mas ela acaba, né, desviando um pouco desse caminho quando ela resolve assassinar metade da cidade. O sonho dela era sair da fazenda que ela nasceu, mas no final ela acaba se conformando à sua realidade e fica na fazenda pelo resto dos seus dias. Fica lá isolado com seu marido Howard. Décadas depois, no fim dos anos 70, o casal de malucos, que agora são velhinhos, alugam sua fazenda para pessoas de fora. Então, um grupo de jovens cineastas de filmes calientes se hospeda lá para gravar um filme que eles acreditam que vai fazer muito sucesso. Só que os velhinhos não ficam muito felizes com a sacanagem que tá rolando na casa deles. Que audácia é desses jovens de desrespeitar a minha propriedade com sexo? Aí, né? Eles fazem o que qualquer pessoa faria se estivessem gravando um pornô na sua casa. Resolvem matar todo mundo. Hip loirão, o espírito avant-garde.
mora aqui em nossos corações. Nossa, meu coração aqui, simplesmente na minha clavícula. O espírito Vanguard é tão diferente que o coração dele fica aqui, ó, na clavícula. Isso sim, essa é a Vanguard, entendeu? Apontar pra cá quando você fala de coração. Todo o grupo morre, menos a Maxine. Ela é a única que sobrevive. Até o casal dos velhinhos morre nessa confusão toda. Assim como a Pearl, o sonho da Maxine também era de se tornar uma atriz famosa. Então, depois que ela escapa do massacre, pra onde que ela vai? Los Angeles. Tentar a fama por lá. E a partir daqui começamos a terceira e última história dessa saga. Ai, fiquei até triste de falar isso. Foi divertido, né, pessoal? Eu não tava tão afim de falar desse filme e agora eu não tô afim de parar de falar desse filme. Vou ficar triste quando o vídeo acabar. É legal mencionar que os 2 primeiros filmes focam bastante nessa dinâmica Pearl versus Maxine, tanto que... Olha só, isso eu não tinha percebido, tá? Me falaram. O título ressalta essa dinâmica. Olha lá, Pearl versus Maxine. Tio Ash é um gênio, cara. Tem várias cenas e falas, né, que se repetem em ambos os filmes, comparando essas duas mulheres que têm o mesmo sonho, mas estratégias diferentes pra chegar lá. Até porque as duas tiveram uma criação diferente uma da outra, né? Então, elas têm uma confiança em um amor próprio diferente. No caso, a Pearl não tem. E a Maxine tem bastante. Bom, esse é o resumo do que aconteceu até agora. É isso, bora! O filme abre com gravações antigas da Maxine criança, mostrando seus passos de dança pro seu pai. No primeiro filme a gente descobre que ela era filha de um pastor famoso e acabou fugindo de casa, né, pra correr atrás da fama. O pai, obviamente, não gostou disso e falou que ela foi, né, influenciada pelo capeta pra largar a igreja e tudo mais. Um rolê aí que, na real, nem tem muito como explicar, porque realmente é só isso que a gente sabe mesmo. Nessas gravações a gente escuta o pai dela falando: "Arrasou, filhona! Tenho certeza que você vai ser uma estrela um dia. Estrela da igreja, hein? Só da igreja, não vai... Filme pornô, não falou isso pra uma criança, né? Não foi o que ele falou, mas é o que a gente pensa, porque é engraçado. Ele fala, vai ser estrela da igreja. Aí a menina cresce e é estrela pornô. É isso. Eu amo o humor desse filme. Pelo menos o tio Ash é bem humorado, né? É bem humorado. Tem várias horas de Maxine que você faz... Nossa, gente, xarope deixa as pessoas meio... Porque eu tô sentindo que eu tô mais idiota do que o normal hoje. Tipo, eu não tô conseguindo falar sério as coisas. Eu passei maquiagem azul no olho, só que eu tô sendo atacada pelos meus próprios cílios. Senhor amado. Que não parece, né? Azul escuro, mas tudo bem. Coloquei azul escuro pra homenagear a Maxine, né? Que no primeiro filme ela gostava de sombra azul. No segundo ela tá uma vibe super dark, revoltada, que faz sentido, né? Ah, e ela tá loira também, né? Assim como eu. Clarei um pouquinho o cabelo, repararam? Tava com saudade de ser loira. Eu vejo alguns comentários, tá? Falando que eu divago muito, que eu saio muito do assunto. Hoje vocês vão ter que perdoar. Hoje vocês vão ter que deixar, porque eu não quero que acabe. Não quero que essa saga acabe. Deixa eu enrolar, por favor. Bom, então nessa primeira cena já... Ainda estamos na primeira cena, meu Deus. A Natália editando odeia a Natália que grava e que enrola. Enfim. Nessa primeira cena a gente já vê a diferença entre a Maxine e a Pearl, né? Por mais que a nossa maluquinha não vá aparecer mais, porque ela... morreu, voa, moleque. É interessante continuar comparando as duas. Enquanto uma era desestimulada pela mãe de dançar, a outra tinha o total apoio do pai. Por mais que ele quisesse, né, que a Maxine ficasse presa na igreja, aparentemente, ele acreditava no potencial dela. Foi ele que ensinou pra ela aquela frase: eu não vou aceitar uma vida que eu não mereço. Odeio papinho de coach, mas esse pastor... me pegou com essa frase, tá? Na verdade, não vou dar crédito a ele, não. Se fosse só ouvindo ele falando e não vendo na prática, eu ia falar, tá bom, meu filho. Agora, ver a Maxine colocando em prática tudo que ela faz pra não aceitar a vida merda que ficam tacando nela, nossa, inspirador. Enfim, enquanto o pai dela, né, falava, filha, não aceite uma vida que você não merece, a mãe da Pearl falava, você tem que aceitar o que jogam pra você. Se você acha que você merece ou não, não importa. Se conforme com a vida que lhe é dada. Completamente diferente nessas duas visões. Então faz sentido as duas também terem uma forma completamente diferente de buscar a fama. A Pearl desiste no primeiro obstáculo. A Maxine... ficam tacando bosta na cara dela e ela continua, entendeu? Isso com certeza influenciou no fato da Maxine ter confiança e fugir de casa atrás dos seus sonhos, enquanto que a Pearl era muito insegura e acabou ficando presa na fazenda mesmo. Ela não aprendeu a acreditar nela mesma e eu acho que é por isso que ela não teve força de fugir, de ir embora. Em vez disso,
ela ficou e se tornou um monstro. Aliás, olha que curioso a frase que aparece assim que as gravações da Maxine Pequena acabam. Nesse meio, até você ser conhecido como um monstro, você não é uma estrela. A Pearl acabou se tornando uma estrela exatamente porque ela foi um monstro. Por mais que na historinha ela tenha falhado, aqui fora, pra audiência, como ela se mostrou muito vulnerável e as inseguranças dela tocaram bastante o público, ela acabou se tornando uma estrela, mesmo sendo vilã. Aquele monólogo dela é um absurdo, toca qualquer pessoa. Agora, essa frase também se aplica na vida real, porque uma pessoa muito, muito, muito famosa possivelmente teve que quebrar alguns... Nossa, eu ia falar ossos. Teve que quebrar alguns ossos. Assim... No caso da Maxine, sim, de fato, teve que quebrar alguns ossos. Mas teve que quebrar alguns ovos pelo caminho, isso que eu quis dizer. Sabe aquela frase, qual que é? Morra herói ou vivo bastante pra se ver se tornando vilão? É meio que tipo isso. Você ficou muito famoso, uma hora você vai ser cancelado. Uma hora vou encontrar alguma coisa ruim sobre você. Se essa coisa ruim é grave ou não, aí, né, depende da pessoa. Algum cancelamento vem. A Maxine ainda não se tornou um monstro. Mas nas gravações que ela fez com o pai dela, ela diz o seguinte: eu vou fazer tudo o que for preciso pra me tornar uma estrela. Nessa cena de abertura, eles estão querendo passar pra gente qual mensagem? Espere o pior da nossa, até então, heroína. Tá vendo? O terceiro filme começou muito bem e fez um link perfeito com os outros dois. Bom, o ano é 1985, ou seja, 6 anos após os acontecimentos, né, que rolaram na Fazenda dos Velhos Safados. Vemos a Maxine Minx participando de uma audição para o filme de terror A Puritana 2. Sendo que assim, Puritana 1 fez muito sucesso, já tem fãs. Então, se a Maxine passar nesse teste, ela tem grandes chances de deslanchar a sua carreira. Porque vai ser um filme que muita gente vai assistir. Aí ela dá um show de atuação e confiança e, obviamente, consegue o papel. Bom, aí depois a gente vê os créditos do filme aparecendo com uma musiquinha bem anos 80, sabe? A vibe toda é anos 80, né? A fonte, a forma como é filmado. Isso é uma coisa bem legal da saga, né? Pearl foi filmado no estilinho anos 20, X no estilinho anos 70 e agora, né, o estilinho anos 80 de Maxine. Saindo da audição, a protagonista passa na frente de um letreiro, tá escrito alguma coisa tipo, você tem o X Factor, você tem aquilo, né, que é preciso ter pra você ser famoso, enfim, que era uma coisa que o... Até o fim desse vídeo minha voz vai acabar. Enfim, é uma referência ao que o namorado dela falava que a Maxine tinha, que ela tinha o X Factor, que ela era especial. E a gata não para, né? Depois da audição, ela vai pro seu trampo de gravar filmes adultos e dá aquela retocada no nariz, que ela gosta de dar desde o outro filme. Então já faz uns 6 anos... Pelo menos que ela tá nessa e não saiu. Mas isso não vai influenciar, assim, muito em nada, nem negativamente, nem positivamente. Não leva a lugar nenhum, só é uma característica da personagem, sabe? Pode ser que ela seja super confiante e, tipo, já chega quebrando tudo com a ajudinha, né, desse parceiro. Pode ser. Eles não vão entrar nesse assunto. É só uma característica que você fica aí sabendo da Maxine. Aí a sua colega de trabalho chama ela pra uma festa nas colinas de Hollywood. Na casa de um ricaço aí. A gente não sabe quem é. Mas a Maxine recusa. Depois de lá, ela ainda tem muito trabalho pra fazer, sabe? Porque ela atua num peep show. A mina não para, tá? Ela tá sempre ocupada. Pra quem não sabe, peep show é tipo você entrar numa salinha. Você pode ir sozinha ou acompanhada. E aí tem um vidro. E você vê uma outra pessoa dando um show. Essa pessoa pode estar sozinha também, ou pode ser um casal. E aí a pessoa vai fazer strip, vai tirar roupa. Se for um casal, rola um oba-oba. Só que quem tá lá se apresentando, não consegue ver você lá dentro, porque o vidro é aqueles vidros escuros, enfim. Eu não sei se tem isso aqui no Brasil, nunca vi, mas quando eu fui pra Amsterdã, tinha bastante. E assim, a minha opinião é, se você vai viajar, você tem que turistar. Enfim, aí ela vai pra esse segundo emprego dela e um cara misterioso entra na salinha, ela não consegue ver lá dentro, né? Só que assim, a pessoa que tá assistindo tá toda se contorcendo de raiva, tá? Se contorcendo de raiva. Tipo, pagou pra assistir o show e ficou puto porque recebeu o show. Como se ele não soubesse o que ia acontecer. Levou um jumpscare de tetas. Eu tava querendo usar essa figurinha há tanto tempo. E nenhum vídeo eu consegui encaixar ela. Maxine serviu pra isso. Pra gente poder usar essa figurinha. O melhor, os comentários. Eu pego minhas figurinhas tudo no Pinterest, né? Eu com 11 anos fingindo que era hétero. Até a sua tia evangélica achou graça. Enfim, aí a Maxine encontra sua outra colega de trabalho, a Halsey. E a amiga chama ela pra essa festa, né? Nas colinas de novo. Aí rola esse clima, né? De filme noir. O que será que vai acontecer nessa festa nas colinas? Filme noir é um estilo cinematográfico muito usado pra narrativas de investigação e detetive. Porque
tem uma atmosfera sombria, personagens moralmente ambíguos, o protagonista normalmente anti-herói, ou seja, ele não é certinho, ele não é moralista, ele não é um personagem chato. Pegou moda lá nos anos 40, 50 e... Acho que hoje a gente chama de neo-noir, porque deu uma modernizada, mas a essência é a mesma. Se tem beco à noite, tem fumaça. Às vezes tem uma musiquinha de jazz no fundo. Bom, aí a Maxine tá andando num beco com fumaça, né? E olha só, um cara de chapéu misterioso aparece, perseguindo ela, seguindo ela por uma rua escura em que ela tá sozinha. Até vemos a polícia passando na rua, mas eles vão em outra direção. Ufa, ainda bem que a polícia foi embora. Porque olha só quem saca uma pistolinha e manda esse filho da puta tirar a roupa. Completamente humilhado e nu, o cara chega até a deitar no chão, fica se tremendo todo. E a Maxine diz, sabe o que aconteceu com a última pessoa que tentou me matar? Eu estourei a cabeça dela. E pá, pisa com seu salto fino na peça do cara. Segundo headshot da gata, hein? Bom, aí a Maxine vai numa locadora. Que saudade de locador. Contar pro amigo dela que trabalha lá que ela passou no teste, que ela é a Maxine fucking Minx e vai participar de um filme grandão de terror. E olha que bacana, o amigo dela, que chama Leon, tá de braço quebrado. Por quê? Não sabemos. Não importa. A gente chegou no meio de uma história com personagens reais. Tipo, eles já estavam existindo quando a gente chegou aqui, né? No meio da história deles. Eu amo quando eu vejo esse tipo de detalhe. Tipo assim, alguém... não tem um olho. Por quê? Não sei. Alguém não tem uma orelha. Ele era pintor? Não sei. Isso mostra que ele já existia antes de eu começar a acompanhar ele. Aí ele fica super feliz por ela, né? Apoie a carreira pornô dos seus amigos. Bom, aí depois de um dia duro de trabalho, a Maxine volta pra casa pra relaxar. Mas ela não tem 1 minuto de paz. 1 minuto de descanso. E já é aterrorizada por uma VHS misteriosa que é deixada na frente da porta do seu apartamento. Ao assistir a fita, ela percebe que é aquele filme... né, que ela gravou lá nos anos 70. As Filhas do Fazendeiro. Sabe? Com o pessoal todo que morreu. E ela fugiu da cena do crime. Só que como nessa época não tinha muita tecnologia, a polícia não conseguiu encontrar ela. Se eles sabiam que tinha uma mina viva lá que escapou, a gente não sabe. Agora, essa fita é prova de que ela tava lá. Ela até pintou o cabelo, ficou loira. Ela consegue disfarçar a associação, porque nessa época era muito difícil de realmente encontrar alguém. Tanto que os serial killers conseguiam sair impunes por muito tempo, porque a polícia lá nos Estados Unidos nem conversava entre si. Tava rolando assassinatos, serial killer tava matando num estado, esse mesmo serial killer começa a matar em outro estado, e os policiais não sabem nem que é a mesma pessoa, porque as polícias nos anos 70 nem conversavam entre si. Isso foi começar a ficar mais presente no caso do Ted Bundy, que eu esqueci qual ano é, mas foi nessa época aí, entendeu? Então, a Maxine pintar o cabelo de loiro, acredite, ninguém vai reconhecer ela. A polícia do estado do Texas não tá conversando com a polícia do estado da Califórnia, então não vão encontrar ela. Ela pintou o cabelo de loiro ainda, então, nossa, é aí que não vão encontrar. Muitos serial killers não eram pegos porque eles eram inteligentes demais. Era mais porque a polícia era incompetente mesmo. Só que, se espalham essa fita por Los Angeles, aí vai dar pra reconhecer que é ela, né? Principalmente se ela for estrear num filme grande, todo mundo vai fazer a associação. Aí não vai dar muito pra fazer o disfarce de super-homem, né? Colocar o óculos, ninguém viu. Ou seja, quem deixou essa VHS na porta da frente da casa dela, tá ameaçando a Maxine. Tá falando, ó, posso acabar com a sua carreira? Assim, ó, antes mesmo dela começar. Então, ela vai lá na locadora, onde o Leon trabalha, e fala pra ele: você consegue descobrir da onde veio esse VHS? Porque acho que você consegue, tipo, olhar alguma parte técnica, assim, da fita e entender pelo menos de qual região tá vindo, enfim. Ela, mas não veja a fita, hein? Não veja a fita, hein? E o que ele faz? Não vê a fita. Os de verdade eu sei quem são. Os de verdade, oui, avant-garde, eu sei quem são. Por falar nos de verdade, as amigas da Maxine, que foram naquela festa nas colinas, são assassinadas na casa do ricaço. Ninguém sabe que elas foram assassinadas na casa desse tal ricaço. Simplesmente encontraram alguns corpos nas ruas, nus e com marcação de símbolos satânicos. Aí 2 detetives são encarregados de investigar o caso e descobrir quem foi que fez isso. Existe a possibilidade de ter alguma coisa a ver com o Perseguidor da Noite, porque ele também deixava uns símbolos satânicos nas cenas dos seus crimes e tudo mais, mas a gente não sabe, não temos certeza. Enquanto isso, a Maxine é abordada por um investigador particular, o Kevin Bacon. Ai, eu gosto muito do Kevin Bacon. Não sei se vocês acompanham ele no TikTok, mas ele e sua esposa, que também é uma atriz muito boa, moram numa fazenda e eles ficam se gravando nessa fazenda, é a coisa mais fofinha. E aí aqui a gente tem aquela ponta, né, com Footloose, que eu falei pra vocês em Pearl que ia rolar. O encontro de oui, avant-garde e Yes, Footloose.
Ele conta que foi contratado por alguém misterioso, o cara lá de chapéu e de couro, que tem medo de teta, e que esse seu empregador tem provas do que a Maxine aprontou lá em 79. Ou seja, foi ele que deixou, né, a fita. E ele diz a seguinte frase pra ela: o passado não terminou com você, Maxine. Ele vai continuar batendo na porta até você abrir e deixar ele entrar. Que eu encenei a cena toda com a minha mão. Tava com a tradução de Libras aqui, falando a frase. The past ain't finished with you, Maxine. It's gonna keep knocking at your door until you open up and let it in. Então a Maxine pergunta: quanto é que você quer? E ele diz: isso aqui não é sobre dinheiro. E ela: tudo é sobre dinheiro. E ele: talvez para 2 putinhas como a gente, sim. Mas pro meu empregador, não é sobre dinheiro. O roteiro é engraçado, entendeu? Eu tava querendo defender esse filme. Vai nesse endereço aqui, hoje à noite. É só isso que o meu empregador quer. Só isso por enquanto, né? E o que a Maxine fala? Não vou. Tudo que esse homem pedir pra ela fazer nesse filme, ela vai falar: sai daqui, velho chato. Chu! Tem uma hora até que ele vem encher o saco dela no trabalho e ela simplesmente tá de saco cheio, pega um bolo de chave e pá! E pá, 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 pá! E pá, pá, pá! Nossa, ela mete muito soco nele. Aí nas outras cenas, ele tá sempre de curativo. É muito engraçado. Claramente uma paródia do detetive machão de Chinatown. Isso daqui foi bom. Juro, eu nunca vi um chantagista tão bundão. Eu amei que a Maxine é zero paciência. É a durona de calcinha fio dental. Não tem como não amar. Encher o meu saco, eu vou socar a sua cara. Pronto. Normalmente, as Final Girls se seguram um pouco mais, né? Às vezes não. Às vezes não. Às vezes elas metem o soco na cara da entrevistadora. Mas normalmente não é uma coisa tão agressiva quanto o que a Maxine fez, né? A Maxine tem o poder do pó do lado dela. E por falar em droguinha pra, né, ajudar seu espírito, vou ter que repetir a dose da minha, porque a cada 2 as que eu dou, vem uma tosse junto. Natália da edição, solta aí todas as tosses que eu dei até agora. A festa tá bombando. Bora ficar louco de xarope. Eu já tô no embalo com xarope na mão. Nossa, tá forte, hein? Ah, vou ficar loucona. Meus amigos rindo, O X Factor. todo mundo Nossa, Jesus. Uma coisa que eu... rodando, eu só quero mais. Xarope me leva pro céu. Ficar doidona sem sair desse mundo. Pior que esse xarope dá sono. Ele é o oposto da cocaína. Daqui a pouco eu vou estar falando com vocês assim, ó. Então... aí aconteceu isso, né? E aí aconteceu aquela outra coisa lá também. Enfim, nesse meio tempo ela também recebe a notícia de que as suas amigas foram mortas, que os detetives aparecem pra bater um papo com ela, né? Então além dela tá triste que as amigas morreram, mais ou menos triste assim, né? Então além dela tá triste, né, que as amigas morreram, ela também tá preocupada que a polícia tá de olho nela. Não necessariamente com suspeita de que a culpa é dela, mas... ela tá no radar da polícia. Justo agora que tem provas por aí que podem incriminar a Maxine do negócio lá que aconteceu em 79. Além desse estresse todo, no set de filmagem da Puritana 2, a diretora tá colocando a maior pressão em cima dela. Pressão de que ela precisa, assim, tá 100% focada no filme. Se ela tiver qualquer outro problema, se ela estiver lidando com qualquer outro problema, ela tem que se livrar dele ou vai ser demitida. Se a diretora perceber que a Maxine tá distraída, beijo, rua, querida. Aí a Maxine tem um ataque de pânico quando ela tá fazendo um molde do seu rosto, porque ela começa a pensar na Pearl. Então, assim, tão mandando ela não se estressar, mas o universo continua estressando ela. O que uma simples garota pode fazer numa situação dessas? Eu não plantei tudo isso que eu tô colhendo, não. Sabotaram com a minha horta. Mas sabe o que é o mais estressante disso tudo? O mais estressante de longe disso tudo? Olha só onde eles estão gravando. Nos estúdios da Warner. Sim! A casa do Pernalonga. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Por acaso, vocês
Reconhecem esse rostinho? E agora, se eu tirar a maquiagem, ó, limpa, tira toda a maquiagem, tira esse disfarce. Estão reconhecendo quem é? Eu não tenho tempo pra ficar explicando a minha treta aqui com eles, porque tá no meu passado, mas Pernalonga, se você tá assistindo esse vídeo, você sabe do que eu tô falando. Pelo jeito, nós nos encontramos novamente. Não é mesmo, Pernalonga? Eu andei por esse estúdio quando eu tinha 17 anos. Quando eu era ingênua. Quando eu era uma adolescente ingênua. Que acreditava que nós poderíamos ser amigos. Sério, foi horrível ficar vendo essas cenas. Desse lugar. Me deu um gatilho. Enfim, no set de gravação, a Maxine também conhece a estrela de A Puritana 1, a Molly, que é interpretada pela Lily Collins. Ela fez o maior sucesso no primeiro filme. E agora ela tá, né, muito famosa. Antes ela não era tão conhecida, eu acho, e agora, por causa de Puritana, ela tá super famosa. Ou seja, a gente tá vendo quem que a Maxine pode se tornar. Se ela conseguir, né, se livrar de todas as outras distrações e só focar em A Puritana. A Molly, inclusive, é uma gracinha. Não vai rolar rivalidade entre elas. Mas também não rola rivalidade porque não rola nada entre elas. A Molly quase nem aparece no filme. Acho que ela aparece em 2 cenas. Viva, ela aparece em 2 cenas. Aliás, se acontecer algo com a Molly, a Maxine provavelmente vai se tornar a protagonista, né? Porque agora ela tá no papel secundário. Mas e se algo acontecesse com a Molly? Sorry. We've all got blood on our hands now. Obviamente a Maxine não tá pensando nisso, né? Ela é nossa mocinha, lembra, gente? I'll do whatever it takes. Pena que os mocinhos nessa história só se fodem. Sabe aquele amigo lá do braço quebrado? Foi assassinado dentro da locadora e ainda ficou com um cortão assim no olho. Era pra ser icônico, mas não é. Tipo, eu nem conhecia o Leon tanto assim, sabe? Eu só sei que ele tinha o braço quebrado, não sabia muita coisa sobre ele. A Maxine fica bem abalada, né? Ela vê o corpo dele e fica, não, meu amigo. Mas nem dá muito tempo dela sofrer porque os detetives já aparecem pra interrogar ela. Assim como aconteceu com suas amigas, o Leon também tava com aquele símbolo satânico marcado. E como a Maxine é a única que liga todos esses casos, a polícia tá ficando desconfiada. Não necessariamente de que ela é culpada. Eles não parecem achar que ela tá matando seus amigos. Mas que alguma coisa a ver ela tem. Que pelo menos ela sabe muito mais do que ela tá deixando a aparentar. Só que a Maxine não é X9, né? Então, ela não quer gracinha com a polícia, não quer gracinha com aquele investigador particular, não quer gracinha em festa da colina de cara rico, não quer gracinha com o cara de chapéu, não quer gracinha com ninguém. Ela só quer gravar o filme dela, que saco! Parem de encher o saco dela. Ela só quer trabalhar em paz, parem de encher o saco dela. Já enchem o saco dela no trabalho. Não precisa encher o saco dela em todos os outros sentidos também. Muita gente nem querer trabalhar quer. Ela quer trabalhar. E você se enchendo o saco. Vai encher o saco de gente desocupada, que não tem mais nada o que fazer, e aí pode se ocupar com encheção de saco. Ela não tem tempo pra isso, entendeu? Nossa, povo chato. Aí lá no set de filmagem, o clima tá tenso, né? A diretora ainda tá com aquele papinho, vou te demitir, hein, Maxine? Cuidado, hein, Maxine, vou te demitir. E a Molly chama a Maxine pra uma festa nas colinas, na casa de um tal ricaço. A história tá se repetindo, né? Mas a Maxine, repetindo de novo a história, recusa. Ela precisa focar no trabalho. Não tem tempo para festa, tá? Não tem tempo. Só que fica muito difícil focar no trabalho com o povo sempre enchendo o saco dela. Olha lá quem aparece. Quem que aparece? O investigador particular. O Bunda Molly, né? É o Bunda Molly que aparece pra encher o saco dela de novo. Aí ela foge pelos estúdios Warner. Oh, que gatilho, meu Deus. Me leva, eu tô pronta. Parece memória de guerra voltando pra me assombrar. Nada mais tenebroso do que lembrar das memórias felizes que você teve com aquele que hoje você odeia. Olha, Warner, eu sou uma garota que perdoa fácil, tá? Estou aberta para reconciliações. Se vocês me notarem, eu posso pensar no caso. Mano, eu acho que esse xarope fez efeito. Eu tô até pensando em voltar a ser amiga do Pernalonga. Que loucura, né? Não sei se depois que passar o efeito do xarope, se eu vou querer ser amiga do Pernalonga, hein? Aí a Maxine se esconde na casa que foi gravado Psicose. E um guarda aparece pra levar o Bunda Mole embora. Meu senhor, você levou muita pancada na cara. Você teve uma contusão. Isso daqui não é o bingo. É uma propriedade privada. Você não pode entrar aqui. Vamos andando. Só que ele não para de encher o saco, ele não para por aí. Quando a noite chega...
Ele segue a Maxine até uma balada, mas a diva tinha uma armadilha prontinha só pra ele. O seu agente fez uma emboscada pra esse chato, não ia ter como ele escapar. Ah, né? Eu esqueci de mencionar pra vocês, mas a Maxine tem um agente que é o Gus. Pra vocês verem que ele saiu do Breaking Bad, mas o Breaking Bad não saiu dele. O nosso lindo prende o bunda mole em um carro e amassa ele feito pão. Amassa ele feito pãozinho, que nem meus gatos sempre fazem aqui no fundo. Ai. Cadê? Eu jurava que eu tinha visto meu gato. Em algum momento ele tava aqui? Sei lá. Aí, né, escorre sangue por tudo quanto é lado. Eles não querem nem papo com ele. Vai lá e... Gostei dessa cena. Por enquanto eu tô só elogios, né? Ninguém deve estar entendendo porque que eu não gostei desse filme. Calma, boi! Aí a Maxine lembra que suas amigas antes de morrerem foram naquela festa das colinas. E aí agora a Molly tá indo na festa das colinas também? Meio suspeito. Será que não é a mesma festa? Me deixou pensativa, hein, rabudinha? Aí ela fala, nossa, vou ter que ir nessa festa das colinas aí, né? Salvar a Molly. Pra você ver que a Maxine, ela toma atitude. Você é boazinha com ela? Ela te salva. Se você for chata, ela te mata. Pronto. Tudo que ela pede é bondade, entendeu? Se você dá bondade, ela devolve com bondade. Se você dá maldade, ela devolve com soco na cara envolvendo várias chaves. Então a Maxine corre lá até as colinas, só que ela chega tarde demais e a Molly já tinha morrido. Pois é, gente, espero que vocês não tenham achado em nenhum momento que a Maxine que ia matar a Molly. Falei pra vocês que ela é nossa heroína. Pô, que feio achar isso dela. Bom, é a partir daqui que o filme desanda. Daqui pra frente, só pra trás. Até agora tava divertido. Tava super uau, nunca vi uma história igual a essa. Não, tava um filme diferente, que faria sentido estar do ladinho de Pearl. Não, mas até que tá um filme ok de ver, entendeu? Agora, o terceiro ato falou, você quer uma coisa diferente? Então eu vou deixar bem tosco pra você. Aí você não vai esquecer dessa história. Eu juro que eu queria achar uma maneira mais delicada de criticar esse filme, porque quem sou eu, né? Quem sou eu pra criticar filmes? Eu já fiz um filme? Não. Quem sou eu pra criticar algum filme? Quem sou eu pra criticar o Tio West? Mas aqui, mano, ficou tosco, desculpa. No cinema eu tava tão incrédula, eu tava segurando o riso. Mentira, não segurei não, ri mesmo, tá? E aí eu fiquei confusa. Se as cenas que são engraçadas eram pra ser engraçadas ou não. Porque realmente ficou confuso isso mesmo, tanto que ninguém tava rindo no cinema. E eu tava rindo porque eu tava achando hilário. Mas ao mesmo tempo eu tava pensando, ué, não era pra ser sério? Tipo essa parte aqui no final? O que eu tô achando engraçado? Tá tosco? Só eu tô achando tosco? Eu tô sozinha aqui? Bom, aí quando a Maxine entra na casa, vê a amiga morta e tudo mais, ela também vê a gravação, né, que a gente viu lá do começo dela, criancinha, falando, eu farei tudo que eu preciso fazer pra ser uma estrela. E aí quem tava lá, aguardando a nossa protagonista, escondido nas sombras? O seu pai. O pastor famosinho que ficava dando discurso no primeiro filme, era ele que tava assistindo a Maxine fazer striptease. Era o pai dela. Tava assistindo ela fazendo striptease. Um pouco constrano, né? Aí ele resolve ter verborreia assim e falar todo o seu plano maligno. Que nem um bom vilão, né, de Scooby-Doo. Vou te contar todo o meu plano agora. Vou te contar tudo e vou te deixar vivo o suficiente pra dar tempo de você escapar. Ele diz que ele tá gravando um documentário sobre os perigos da libertinagem, de Hollywood. Que, de certa forma, não tá tão errado. O verdadeiro vilão é Hollywood. Mas o bichinho deu uma exagerada, né? Não precisava matar pessoas pra provar um ponto. Outra coisa. E outra. Ele colocou a culpa do sexo, das drogas e da liberdade no capeta. Amor, e não é porque você gosta dos prazeres da vida que você não tem um coração bom. Eu acho que o que prova que você não tem um coração bom é talvez matar gente. Aí ele fala, pra provar que o diabo é perigoso, eu vou matar um monte de gente e colocar a culpa no diabo. O pessoal não tá temendo o diabo o suficiente. A gente tem que relembrar eles de que matar os outros é ruim. Entendeu? Como que a gente vai fazer isso? Matando os outros. É tipo aquela ideia que a gente viu na primeira profecia, só que bem menos desenvolvida a ideia. Na primeira profecia não fica tosco. A ideia é boa. Sabe? O fanatismo religioso ultrapassando os limites pra provar um ponto. Essa ideia de essas pessoas não estão querendo mais saber da igreja, a gente tem que botar medo nelas, é muito boa. Só que nesse filme ficou de maneira
tão, tipo, aleatória. E a forma como ele expõe todo o discurso maligno dele também é muito tosca. Ele vai andando pra frente, assim, indo pra cima da Maxine. E aí tem esse jogo de luz e sombra que é bem filme noir. Então eu entendo qual que é a referência. Mas ficou brega. Aí, né, qual que é o plano dele? Usar a Maxine como exemplo. A menina ingênua, filha de pastor, que foi roubada pela maldade que Hollywood propaga. Ela foi roubada pelo capeta. Só que ele dá esse discurso do plano dele, da ideia toda dele, de maneira muito caricata, que nem eu falei pra vocês. Oh, the star! Não tem o molho de Please, star! Esse jogo de luz e sombra e vilão de filme noir é uma referência boa? Sim, só que se você vai fazer referência a algum estilo cinematográfico antigo, você tem que dar uma inovada, tem que modernizar. Porque esses vilões dos filmes noir, antigamente, davam medo pra época. Não tem como deixar o seu vilão parecendo um vilão de antigamente. Fica bobinho. It'll be the climax of the film! Aí o pastor mete uma sacola na cara da Maxine, que desmaia por causa da falta de ar e acorda presa em uma árvore no quintal da casa. E um monte de pessoas do culto, da seita, sei lá que é aquilo, ao redor dela. Esse povo todo aí tão fingindo que eles são, né, de uma seita satânica, mas é tudo de mentirinha. Na real, eles são da igreja. É tipo o plano de Longlegs, só que o reverso. A ideia do pastor é o quê? Sacrificar a própria filha e falar, olá, os satanistas aprontando de novo. Só que o seu plano não dá certo, né? Os detetives que estavam investigando o caso estavam seguindo a Maxine. Eles estavam desconfiados dela, né? Faz tempo. Então eles resolveram ficar seguindo ela pra ver o que ela ia aprontar. Aí eles viram ela subir na colina pra entrar nessa casa. Como ela demora muito tempo pra sair, eles falam, vamos lá investigar. Rola um tiroteio, o povo da igreja tudo morre. E os detetives, junto com a Maxine, vão perseguir o pastor lá no alto das colinas, perto do letreiro de Hollywood. Mano, o que tá acontecendo aqui? Bem que a Miley Cyrus avisou a gente, né? Viu o letreiro de Hollywood. Que maluquice! Foi isso que ela viu. 2 detetives e uma ex-atriz pornô perseguindo um pastor fingindo ser de uma seita satânica. Bom, aí os detetives morrem e é de maneira tão cômica, mas tão cômica. Tipo, o detetive levou um tiro na barriga, aí ele tá sangrando encostado no letreiro, aí ele toca assim no letreiro e diz... quando eu cheguei aqui, eu também tinha o sonho de ser ator. E morre. Tipo, mostrando pra gente, ó. Muita gente vem pra cá atrás dos seus sonhos e morre sem conseguir eles. Às vezes ele morre até do lado daquilo que tinha sido prometido. A placa de Hollywood, né? Passa essa ilusão de que você pode ser famoso. E aí ele morreu tocando nela. Nossa, que simbólico. A gente não sabe nada desse cara. Eu tô cagando pros sonhos dele. Ah, vá, que você mora em Hollywood e queria ser ator. Todo mundo, né? Já a detetive leva uma crucificada no olho. Ela fica caolha e como ela não tá conseguindo ver nada, ela tropeça e cai rolando pela colina. Nossa, é muito engraçada essa cena. É pra ser cômico, não é? É pra ser cômico, não é? Mas tá no clímax do filme. It'll be the climax of the film! Porque se a intenção era ser idiota, funcionou. Faltou gravar ela rolando, colina abaixo. Nossa. Aí eles teriam deixado bem claro pra mim que foi intencional, sabe? Ser engraçado. Porque no cinema ninguém riu. Ninguém riu porque a vibe do filme não é de comédia. Tem alguns momentos engraçadinhos. Mas no clímax aconteceu uma coisa assim, ninguém riu porque ninguém tava esperando comédia nesse momento, sabe? Eu ri. Eu ri porque achei engraçado. Pô, a mina tá caolha, não tá vendo nada, ela tropeça e rola pela colina. Foi engraçado, vai. Quanto mais eu penso sobre, mais eu acho que a Maxine é uma paródia de filmes de detetive dos anos 80. Uma paródia dos filmes no ar. Mas é que, tipo, o que isso tem a ver com X e Pearl? Achei muito aleatório, porque X não é paródia de slasher. É simplesmente um slasher mesmo, com várias referências e tem até cenas tensas de terror. Não é paródia. Pearl, então, é bem mais sério e tenso. Agora, Maxine parece caricato tudo. Bom, aí a Maxine encontra o pastor caído no chão, que ele levou um tiro da detetive, né? E ele tá lá quase morrendo. Aí ele fala pra Maxine assim, filha, desculpa, eu falhei com você. Eu criei um monstro. Amore, oi? O único pecado da Maxine foi ter abandonado a Sombra Azul. Eu sei que ela tá traumatizada, tá nesse estilinho mais gótica, né? Mais emuxinha. Mas assim... Passa uma sombra azul escura, então. Enfim, aí um helicóptero aparece e começa a iluminar a Maxine lá de cima. Falando, não se mexa, larga a arma. Eu jurava que ela ia fazer que nem Projeto X. Uma
meteu o dedo assim pra eles. Mas não, na frente das câmeras ela tem que ser comportada, né? Aí cortamos pra um jornal mostrando que o perseguidor da noite foi pego, que o terror que ele tava fazendo todo mundo passar finalmente acabou. Alguém liga? A gente viu alguma coisa do perseguidor da noite? Tipo, é um cara real que matou um monte de gente na vida real também. O cara fez um estrago. É um escroto. Aí só colocam ele lá de gracinha, assim. Um escroto. Gente, esse serial killer, nossa, muito escroto. Boy lixo total. É que eu não posso usar palavras muito fortes, né? Mas vocês entenderam. Só que assim, eles mencionam esse serial killer muito pouco. Não tem absolutamente nada a ver com a história. Era pra gente ficar na dúvida. Quem será que tá perseguindo a Maxine, né? Quem será que tá matando essas pessoas ao redor dela? Obviamente não é o perseguidor da noite. Por que o perseguidor da noite ia ter a fita lá de 79 da Maxine, da fazenda, dos velhos safados? Porque em nenhum momento alguém achou que era ele. E assim, daria pra se aprofundar de uma maneira tão interessante sobre as reais consequências, né? De um serial killer estar aterrorizando as pessoas. Tudo bem, não é o tema do filme, mas se você vai trazer o perseguidor da noite, então coloca alguma coisa interessante em relação a ele. Ele tava lá de prop, o cara deixou consequências reais em pessoas reais. Você vai usar ele assim pra fazer tipo uma gracinha no seu filme? Bom, enfim, vamos voltar pra história. E já que a Maxine matou seu pai e salvou o serial killer que tava aterrorizando Los Angeles, ela se torna uma grande celebridade. Ela fica conhecida como uma heroína. Dá até entrevista falando, Deus que colocou ele no meu caminho, foi Deus que quis que eu fizesse isso. Essa parte foi legal, né? Porque aí ela usou o discurso do pai contra ele mesmo. Quer dizer, tudo isso foi o que a Maxine imaginou que aconteceria se ela matasse seu pai. Aí voltamos, né, pra ela lá nas colinas, com o helicóptero iluminando seu rosto, falando, larga a arma, larga a arma. E ela quer essa vida, então ela vai fazer o que ela precisa fazer, né? Aí ela diz pela última vez na saga, ai. E aí ela vai lá e mete bala no seu pai. Desde pequena, a Maxine aprendeu a lutar pelo que ela quer, pelo que ela merece. E como a gente viu no começo, ela fará o que for necessário pra isso, mesmo que signifique matar o próprio pai. Aqui dá a entender que ela só mata o pai pra se tornar uma heroína. Ia pegar muito mal pra ela ser filha de um serial killer e esse cara tá vivo, porque ela ia ser associada com ele, sabe? A única forma dela não ser associada com ele é se ela mesma matasse o próprio pai. Porque aí ela fala, neguei o serial killer, tá bom? Matei meu próprio pai pra salvar todo mundo. Sou uma heroína. Eu escolhi a justiça em vez da minha família. Eu não tenho nada a ver com esse serial killer. Eu acho que a intenção dessa cena era mostrar, olha o que as pessoas fazem pela fama. Olha o que a Maxine fez pela fama. Mas assim, primeiro, ela já tinha matado um outro cara por muito menos. Segundo, mesmo que ela não quisesse a fama, o cara era um serial killer. Ai, nossa, ela é muito diabólica e matou um serial killer. Nossa, muito corrupta. Pessoa péssima que ela é. É certo matar alguém? Não. Mas não dá pra falar que ela é o demônio porque ela matou um serial killer. Ai, Hollywood corrompeu ela. Eu acho que teria sido muito mais impactante se o pai dela não fosse o culpado. Joga nas costas do perseguidor da noite. Tem que servir pra alguma coisa nessa história. O pai dela não era o culpado, mas ela fingiu que ele era culpado só pra ela passar de heroína e ficar super famosa. Aí sim ela sacrificou alguma coisa pela fama. Aí sim Hollywood corrompeu ela. E tipo, ele podia ser escroto, quer falar, né, do fanatismo religioso, porque é uma pauta, né, que tá desde o começo do filme. Coloca. Enfim, se ele só fosse um fanático religioso, chato, que fica enchendo o saco dela, chantageando ela, aí eu acho que a mensagem seria mais impactante. Então, pra mim, a Maxine acaba como heroína mesmo. Sim, ela faz algumas coisas que não são super moralistas. Sim, mas eu não consigo ver ela como vilã. Todo mundo que ela matou tava, né, tentando matar ela de certa forma. Então, tiro trocado não dói. Então, eu acho que o que o tio Ash tava tentando passar era que, Maxine se manteve aí. Tipo, ela continua a mesma pessoa desde X. Ela não fez nada pior do que ela fez em X. Então não foi Hollywood que corrompeu ela. Ela já estava corrompida por causa da Pearl. Ela estava corrompida por causa do seu pai. E a frase do começo é a frase que abre o seu filme, que fala qual é a intenção do seu filme. Você não se torna uma estrela até você se tornar um monstro. A Maxine se tornou um monstro? Na visão de vocês? Ela só devolveu na mesma moeda pra todo mundo. Foi merecido. Aquele cara lá que ela explodiu a peça dele, merecido também. Bom, aí acabamos com a Maxine no set da Puritana 2. Não sabemos exatamente o quão famosa ela ficou, mas conhecida
Um pouco ela com certeza ficou, porque a diretora fala, agora que todo mundo sabe o seu nome, qual que é o seu próximo passo? Então, realmente, ela teve, né, os 15 minutos dela como heroína. Não sabemos se vai durar ou não. E aí, né, a Maxine responde pra diretora, eu só quero que isso nunca acabe. Que é uma ótima forma de acabar o filme. O finalzinho, ele acertou muito bem. Por quê? Vai acabar. Que nem a gente viu com a Pearl, uma hora a Maxine vai envelhecer. Ela tá com data pra aquilo acabar. Isso se não acabar antes. A Molly também era a garota do momento e foi descartada assim. A diretora até falou, depois que a menina morreu, não vai fazer muita falta, né? Ela não tinha um molho. Então hoje a Maxine é queridinha. Mas se aparecer uma mais queridinha, mais nova, mais talentosa, será que ela vai ser descartada? Porque Hollywood vê as pessoas como produtos a serem usados. Chegou na data de expiração, beijo, tchau, rua, vaza. Tanto que a última cena, a última imagem que a gente vê é dessa cabeça falsa da personagem que ela tá interpretando, decapitada em uma cama. Será que uma hora não vai ser a cabeça da Maxine que eles vão arrancar fora e deixar apodrecendo num canto? É um final bem legal, porque a história da saga abre com essa busca pela fama e finaliza mostrando que mesmo quando você consegue a fama, os poucos que conseguem, porque muitos tentam e não conseguem, mas um que conseguiu se sobressair no meio de tantos, mesmo quando esse um consegue a fama, não quer dizer necessariamente que ele vai ficar bem. O filme também critica bastante o fanatismo religioso, fazendo essa crítica da manipulação através das crenças. Tipo, o padre ferrou com todo mundo só pra provar um ponto. A gente também sempre vê no fundo das cenas protestos na frente dos estúdios. É uma crítica interessante de se fazer, falar sobre o fanatismo religioso, sim, mas é tão raso, não se aprofunda. Você nem precisa de uma coisa muito mirabolante pra trazer um ponto interessante. Em X, aquela conversa que o pessoal tá tendo sobre a hipocrisia da sociedade em relação ao pornô, em relação às pessoas promíscuas. Puta, foi um papo tão legal, sabe? Tão simples. O pessoal sentado no sofá conversando. Esse foi um dos grandes problemas, sabe? Não tem conversa interessante nesse filme. Não tem nenhum diálogo interessante. Cadê o avant-garde? Não tem aprofundamento de personagem. Os personagens secundários são muito rasos. Embora Maxine seja o foco, nos outros filmes todos os personagens tiveram uma caracterização interessante. Eles foram marcantes, sabe? Aí nesse, o Leon e as amigas são descartados rapidamente, sem muito impacto emocional. Rola uma desconexão do público com esses amigos dela. E aí quando eles morrem, não te abala. Outra coisa. E outra. O filme tem um ritmo arrastado. Tipo, pra que aquela perseguição na Warner? Tem muita perseguição que não traz nada pra história. Eu gosto de filme lento e de série lenta, porque realmente a lentidão pode te trazer uma tensão maior, sabe? Tem que ser feito de uma maneira que traga atenção e não te deixe entediado. Tem um lento que é tédio e tem um lento que te deixa tenso. Essas séries de detetive dos países nórdicos são mais lentas e elas são muito boas de criar tensão. É isso que eu tô querendo dizer. Eu juro que eu não gosto de ser negativa assim. Normalmente eu tento trazer as partes boas de um filme pra fazer vocês enxergarem ele de maneira melhor. Então, assim, até me sinto mal de ficar falando mal de Maxine. Não queria estar falando mal. Pra gente não acabar mal, porque, querendo ou não, foi muito divertido fazer esses vídeos. Foi divertido fazer X, foi divertido fazer Pearl e foi divertido agora fazer Maxine. Os vídeos em si foram divertidos de fazer. Talvez isso aqui tenha deixado mais divertido. Não saberemos. Eu fiquei muito feliz que vocês curtiram os 2 primeiros vídeos. Eu espero que vocês curtam esse também. A recepção foi muito boa. É até triste estar finalizando aqui a nossa saga. Dando tchau pra Mia Goth. Dando tchau pra neta da atriz brasileira, Maria Gladys, a Mia Goth. Claro que essa saga também rendeu pra gente vários bordões. Will Avant-Garde. E é isso. Pra gente acabar bem, eu vou colocar uma montagem bem brega, né? Dos melhores momentos que a gente teve juntinhos no canal por causa desses filmes. Obrigada, Tio West. Aliás, eu usei inteligência artificial pra fazer uma música sobre Will e Avant-Garde. Como eu escrevi Avant-Garde da forma em francês, a inteligência artificial, né, que é bem arrogante, falou em francês mesmo. Ela fala avant-garde. Mas enfim, fica aí o tributo a X, Pearl e Maxine. Pra verdadeira vanguarda desse grupo. O diabo sorriu naquele dia. Quando a noite chega, no som do violão, a memória se traduz em cada curta canção. Uma alma que seduz. Will continua no vento e no ar. Will persiste no nosso sonhar. alguém salve esse homem! Tesão na fazenda! Querem me calar, mas eu não vou ceder. Pro é tão
decidida e tão determinada, né? Cada acorde cantamos com paixão e com Karen ardor. Paparazes, Karen! Levamos, nos harmoniza o amor. Ecoando no tempo, nosso espírito vibra. Avant-garde, a alma sempre livre. Continua no vento e no ar. Persiste no nosso sonhar. As filhas do fazendeiro. Culpa do sexo, das drogas e da liberdade. O capeta. Tira esse crucifixo. Isso daí é coisa de garota boa. Você é má agora. Essa assassina é a líder da oposição do movimento Wiwi Avant-Garde. A dança é No a som porta do pro pecado. violão, a memória se traduz em cada curta canção. Uma alma que seduz. Wiwi continua no vento e no ar. Wiwi persiste no nosso sonhar.